Olá, gente, tudo bem? Curso Técnico de Segurança do Trabalho, professor Pedro Celso, aula 3, com o tema conforto térmico, beleza? O índice da aula número 3 é o conceito de conforto térmico, o que a NR17 estabelece, a importância da ergonomia, requisitos e cálculos térmicos, benefícios, descumprimentos, fiscalização, embargo e interdição, beleza? E para finalizar com as nossas considerações finais. Então, o conforto térmico ele é importante dizer que o conforto térmico ele é um estado, o seu organismo que está termicamente confortável, quando está em estado de equilíbrio com o meio que envolve, dentro de um conceito bem básico sobre o que é conforto térmico. Com a temperatura, ou seja, não esteja adequada, por exemplo, um exemplo aí, o corpo, ele apela para a termorregulação, né, para estabilização e a temperatura corporal. Essa termorregulação para estabilizar a temperatura corporal vem muito isso aí do ambiente, né? E, portanto, o indivíduo, por exemplo, experimenta a sensação de conforto térmico quando o seu corpo não necessita recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação. Temos logo aqui à direita uma imagem bem simplificada, né, sobre o conforto e o exemplo, né, nas edificações. Por exemplo, temos aqui os raios solares, né, temos aqui o excesso de fumaça através também de chaminés, ventos, né? Então a gente pode colocar aqui a umidade, a temperatura, o vento, ruídos, barulho e até mesmo o calor. Isso aí afeta diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas. Agora, a NR17, dentro do conforto térmico, né, a gente coloca essa pequena imagem para simbolizar. O que diz a NR? A NR, em termos de conforto térmico, a norma ela é regulamentadora, né, número 17, a economia do antigo Ministério do Emprego e atualmente incorporada ao Ministério da Economia. Pertence a um grupo de normas que devem ser seguidas em todo o território nacional. A norma ela foi criada pensando justamente em diminuir o risco ergonômico, atrelado-se ao ambiente de trabalho e que poderia também dar origem, né, como, por exemplo, doenças ocupacionais de nível graves, digamos aí, a gente poderá agregar alguns exemplos no decorrer da aula, alguns exemplos graves, médio, quem sabe aí, até o afastamento do colaborador. Então, estão ligados diretamente relacionados à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais está submetido, como, por exemplo, a asma ocupacional, né, os LES e os DOTS, né, que mais à frente a gente vai ver o que isso significa. Né? Então, por exemplo, para saber mais sobre o que a norma consiste e como se adequar a qual a sua relação com o conforto térmico. Então, a NR17 traz esse parâmetro aí, né? E digamos aqui também que qual a principal norma, né? A NR17 ela é a principal norma de boas práticas no cotidiano de colaboradores, também, digamos assim, de empregador, né? Então é uma NR que ela se direciona justamente referente a disciplina científica, conceitos e boas práticas, principalmente no posto de trabalho. Então, digamos assim, que estabelecer parâmetros que permite, por exemplo, a adaptação de determinadas condições de trabalho, características fisiológicas, né, dos trabalhadores, ou seja, corporal, mental e ambiente. Né? Então, elas têm que estabelecer uns parâmetros, né, para desenvolver as boas práticas. E essa nova regulamentadora também ela visa não só estabelecer os parâmetros, né, como, por exemplo, no contexto de seguranças, custos, qualidades, produtividade
e conforto, como também, de uma forma geral, a psicofisiológicas, né, do trabalhador em âmbito geral. E pautamos aqui justamente 3 objetivos principais, né, que a gente coloca aqui como conforto, segurança e um desempenho eficiente. Então, a ANR estabelece algumas normas e essas aqui consideradas-se como as principais. Agora, a importância da ergonomia, ela está diretamente ligada à capacidade, né, da produtividade de uma empresa, e nesse sentido de empresas que apresentam os problemas ergonômicos, por exemplo, tendem a sofrer com baixa produtividade e costuma apresentar maiores taxas de ausência e desmotivação por parte dos seus funcionários, sem contar com o maior número de riscos à integridade física e mental que estes, por sua vez, ficam expostos. É muito comum, por exemplo, em empresas que são descuidadas com relação às questões ergonômicas, né? Apresentar um maior número, aqui foi o que eu falei anteriormente, de problemas, né, de esforços repetitivos, né, que é os LE chamado, né, lesões por esforços repetitivos. E muitas das vezes podem levar os empregados à aposentadoria, né, por invalidez, já com distúrbios, né, seríssimos, osteomusculares relacionados ao trabalho, né? Então, e conhecido aí dentro do glossário dos TSTs, os DOTs, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E o conforto térmico, a NR17 diz sobre esse conforto também. Recomenda, sim, claro, que devemos referirmos à asma ocupacional, que ela é uma doença e pode ser muito inconveniente e interferir, né, muito no processo produtivo, né? A gente coloca a asma ocupacional, tem vários índices dados, né, já registrados, né? E o uso incorreto, né, digamos, o uso correto dos EPIs, ele é fundamental para também evitar doenças dos colaboradores. Exemplo, a máscara e óculos, né, com o certificado de aprovação, evidentemente, tem que ser usado operantemente. Então, isso são recomendações estabelecidas também pela norma, né, sobre o conforto térmico. O uso incorreto dos aparelhos de ar-condicionado, o qual muitas das vezes, por causa do mau dimensionamento, da falha de cuidados ou de manutenções, podem também acabar esfriando demais, ou seja, o ambiente formando-se muito seco e até gerando, digamos aí, proliferações de bactérias, né? Então essa proliferação de bactérias, em caso simples, a gente coloca aí, mas de grandes evidências, o ar-condicionado, que praticamente já consiste, né, em vários locais e ambientes onde a gente anda, né, seja no comércio, no seu veículo, na sua residência. Então, essa recomendação ela é de suma importância, estabelecida pela norma e conforto térmico, que é uma das mais importantes. O conforto térmico também ele contempla alguns requisitos da norma, né? Por exemplo, a elaboração de devidos cálculos térmicos e suas respectivas representações esquemáticas. Eu coloquei 3 pontos interessantes para a gente dialogar aqui sobre essa aula, é justamente que é uma solução muito importante para o enquadramento de locais de trabalho em normas, dentre elas indispensável. Ou seja, devemos procurar sempre fazer uma elaboração de cálculos térmicos, ambiente, ou digamos, temperatura, para com que a gente tenha uma solução, né? Já haja vista-se que proporciona-se melhor bem-estar,
para os frequentadores do ambiente e uma otimização do desempenho, ou seja, um ambiente bem projetado essa é uma boa solução para que tenha um bom desempenho no geral. As imagens aqui por si só, a gente mostra alguns exemplos. Na ergonomia, a ergonomia ela tem o que? A segurança, ela é eficiente, ou seja, para que haja vista, homem e máquina tem que interagir. Nesse caso, frequentador do ambiente e também o sistema respectivamente, ou seja, o ser humano em termos da ergonomia e conforto térmico, há uma questão de solução, estudos, né, que proporcione, colocando os 3 pontos para resumir esse slide, a segurança e eficiência no ambiente. Né? E alguns benefícios do conforto térmico, né? O local de trabalho, a NR, ou seja, garantir um melhor entendimento de interação entre os frequentadores de ambiente e o sistema de climatização, ou seja, para aumentar a capacidade de produtiva, né, a motivação, o conforto térmico e assegura, ou seja, muitos e muitos outros benefícios valiosos. Né? Eu coloquei 3 aqui, como consumo eficiente de energia, né? Ambientes sempre controlados, ou seja, mantendo-se a temperatura adequada, né, do ambiente, né, em termos de qualidade do ar, e por si só um terceiro grande benefício, né, para quem sabe aí na parte operacional, né, direcionada aos nossos colaboradores, empregadores, a operação mais silenciosa, ou seja, diminuição de ruídos provenientes do sistema de climatização, beleza? E dentro dos benefícios do conforto térmico, né, tem uma frase que eu acho interessante, né? É essa aqui do Charles Chaplin, né? Não sois máquinas, homens é quem sois. É interessantíssimo nesse ponto, eu adoro essa frase. E temos aqui o descumprimento. O que acontece com o empregador? O que acontece com o colaborador? Digamos assim, o que pode acontecer? A pergunta é essa. Então, foram criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, né? E tem como objetivo, né? Por exemplo, administrativamente, multa aplicada pelo MTE, Ministério do Trabalho, o embargo, né, da obra ou interdição do estabelecimento, tipo máquinas ou equipamentos. E trabalhisticamente nós poderá ter pagamentos adicionais, insalubridade e periculosidade. Tipo, estabilidade também, provisória, para acidentado. Isso é uma norma, questão, relação trabalhista, né? Temos a ação civil pública também poderá ser movido, ou então um termo conhecido como TAC, né? O termo justamente de ajustamento de conduta. Para efeito de previdência, né, nós temos aqui uma ação regressiva acidentária, né, segundo o artigo 120 da Lei número 8.213 do ano de 91. Já nas questões tributárias, né, o aumento da alíquota, né, do SAT e do FAP, né, a gente coloca aí o seguro, né, justamente do acidentado do trabalho, que é o SAT, né, e o grande fator acidentário de prevenção, né, que é o FAP, né, fator acidentário de prevenção. Então, tudo isso aí na questão tributária. Quer dizer, ele é examinado o item, né, que foi descumprido da lei e também a gravidade no ato cometido. Mais à frente, a gente vai ver uma parte operacional por questões dos agentes fiscalizador federal, né? Então, paralelo a isso, existem diversas leis que devem ser cumpridas, como, por exemplo, a NR 28, que trata-se das fiscalizações e penalidades, mais à frente a gente vai ver, e, resumidamente, a norma 28 ela é um conjunto, né? É um conjunto de paradigmas que deve ser seguido pelos agentes de fiscalização do trabalho, né? Pela melhoria contínua do ambiente, do trabalho e adequação
dos setores, e ela diz respeito aos seguintes assuntos, né? Assunto administrativo, trabalhista, previdenciário, tributário, né? Então, a fiscalização, coloquei uma imagem aqui, né? Uma obra aqui, digamos aqui, uma construção civil, o agente de fiscalização cumprindo as disposições legais ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador será efetuada obedecendo ao disposto nos decretos. Então, por exemplo, observado algo diante dos fiscalização federal, agente fiscalizador, então, para cada observação tem uma penalidade, né? Justamente pelos dispostos nos decretos. E as penalidades elas serão aplicadas caso houver infrações, né, aos preceitos legais ou regulamentadores sobre a segurança ou saúde do trabalhador. Tudo isso com base na NR28, beleza? Dentro do embargo ou interdição, né, quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco à saúde ou integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, deve propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina, equipamento ou embargo parcial total de uma obra. Então, isso aí, na determinação observada e constatada na situação pelos agentes fiscalizadores, tem essas interdição dependendo por região de imediato. E as penalidades serão aplicadas assim, caso houver infrações aos preceitos legais ou regulamentadores sobre a segurança ou a saúde do trabalhador, certo? Então, gente, dentro das considerações finais, agradeço e desejo bons estudos para todos vocês. A gente vai fazer uma consideração final. Portanto, após caminhar pelos parágrafos dos artigos, percebe-se que a NR17, bem como as demais normas existentes, moldam o ambiente como ideal e necessário, livre de adversidade para os seus frequentadores, para a empresa que detém sua posse, ao passo que proporciona diversos benefícios para todos os envolvidos no processo. Isso aqui é uma abordagem de consideração geral sobre a NR17. Sobre o conteúdo também na nossa aula, consideração final ao conforto térmico, pode sim ajudar a adequar a norma, garantindo, por exemplo, a integridade física dos seus funcionários e o melhor desempenho do sistema de refrigeração. E dessa forma, diminuindo gastos fixos, evitando outros desnecessários. Bons estudos, fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima.